Então, o mestre mandou. Uaué! Tem que aquietar as abelhas. Tem que morrer todas. Porque tudo se sujeita na estene. Quando eu gritar 1, 2, 3, todos vão gritar. Tudo se sujeita na estene. A estene SJ está a sujeitar todas as coisas como no princípio. E no princípio, o mar, ou então a terra, o mar e os céus, e tudo o que neles há, se sujeitavam a Adão. É incrível. Tudo se sujeitava. Mas por causa da rebelião, por causa do pecado, tudo se rebelou. O que se sujeitava deixou de se sujeitar e também se rebelou contra o Senhor deles. Não por causa daquele que a criou, mas por causa daquele que a sujeitou. Agora chegou a hora da libertação de toda a criação que foi sujeitada na escravidão do pecado. Quando a criação deixou de se sujeitar a Adão, então se tornou escrava, porque se sujeitou a um outro. Vocês conhecem a quem a criação se sujeitou? Não somente as coisas, aleluias, da terra, do mar e do céu, mas o próprio Adão também se tornou sujeito a Lúcifer, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, sim, o inimigo. Mas o Senhor, ele tinha guardado no seu coração não somente o dia da sua vingança, mas também da redenção. E é chegado o ano dos redimidos do Senhor. A mesma criação que estava sujeitada na escravidão, na servidão do pecado, vai ser libertada para a liberdade dos filhos de Deus. E a libertação está a custar caro à mesma criação. Por isso, está com contrações ou então com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Jesus disse, quando uma mulher grávida está em tempo de dar o parto ou luz, sente muita dor e muita tristeza. Mas depois de ter gerado o filho, já não sentirá tristeza nem dor, mas sim alegria e paz, ou então paz e alegria no Espírito Santo. Este é o reino de Deus, aleluia, que tem que ser gerado. Já começou, está na hora, por isso o slogan, o tempo está cumprido. Ouvistes, ó povo da terra, e as contrações são visíveis, as dores do parto são visíveis. O apóstolo Paulo disse que a criação está com dores de parto, está a esperar a libertação para a liberdade dos filhos de Deus, porque a mesma criação foi sujeitada na servidão do pecado, não por causa daquele que a sujeitou, mas por causa daquele a quem foi sujeitada. Não Deus que a criou, mas aquele a quem Deus entregou para a sujeitar. Deus criou toda a criação e entregou nas mãos de Adão para que a criação toda se sujeitasse a Adão. Mas Adão não permaneceu nos estatutos de Deus. Adão se desviou dos caminhos do Pai. Adão deixou de cumprir o mandamento. Adão transgrediu o mandamento. E a transgressão do mandamento é pecado. E o pecado gerou a morte. E a morte prevaleceu desde Adão até Moisés. E o último profeta da dispensação de Moisés é João. Depois disso veio a graça e a verdade, Jesus de Nazaré. E o dono da graça e o homem da verdade foi rejeitado, foi perseguido, foi vituperado, foi morto, foi expulso, carregando sobre si a sua cruz, o seu
vitupério, porquanto eles disseram: sim, levemo-no fora da cidade, levando o seu vitupério. E assim o crucificaram fora da cidade, da falsa santa cidade. E eles disseram: ele não pode morrer dentro da cidade, sendo um imundo, para que não profane a nossa cidade santa. Cidade imunda, que foi chamada de santa, e até hoje os imundos chamam de cidade santa. Não tem nada de santidade. A santidade não está nas coisas. A santidade são os homens. Sede santos como é santo aquele que vos chamou. É verdade, na dispensação da lei, houveram lugares que foram chamados lugares santos, como o Monte Santo, o Sinai, e os apóstolos chamaram o Monte da Transfiguração no lugar santo, o Monte Santo. O próprio templo foi chamado de lugar santo. A própria cidade de Jerusalém foi chamada a cidade santa. A própria nação israelita foi chamada a nação santa, o povo escolhido por Deus. Mas Jesus veio e reprovou isso. Que sim, porque quando houver mudança das coisas, glória a Deus, da dispensação, também o estatuto muda. Mudou a lei e mudou também o culto. Mudaram os estatutos e mudou também o culto. Ouvistes? E uma mulher defendia o culto dos montes de Samaria. E Jesus disse, aliás, a mesma mulher disse que os judeus defendem que a adoração verdadeira é no templo em Jerusalém. E nós, samaritanos, mistura de povos, sim, defendemos que é nos montes de Samaria. O que tu dizes sendo profeta. A mulher se deparou diante de um profeta, então quis tirar dúvida diante do profeta. E os irmãos judeus dizem que é em Jerusalém, no templo. E nossos pais nos ensinaram a adorar aqui no monte. Qual é a verdadeira adoração? E Jesus disse à mulher: não existe verdadeira adoração entre vocês, nem a vocês aqui no monte, nem aos outros pecadores aí em Jerusalém. Sim, é verdade que a salvação vem dos judeus, mas ainda assim os mesmos judeus estão fazendo uma adoração ultrapassada, carnal, diabólica. Sim, porquanto se mudou aos estatutos, também tinha que se mudar o culto. E Jesus mostrou à mulher que tinha chegado a hora e que o tempo era aquele, que já tinha chegado o tempo da verdadeira adoração. E ele disse: a verdadeira adoração é feita, ou será feita pelos verdadeiros adoradores que adorarem o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Nem no monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Eles sabem o que estão a adorar, mas também adoram na carne e na falsidade. Viu? Os judeus sabiam quem eles adoravam. Não conheciam. Uma coisa é saber e outra coisa é conhecer. Jesus diz: nós sabemos e o que nós falamos. E também testificamos o que nós vimos, viu? Jesus não terminou em saber, mas também terminou em testificar. Só testifica quem viu. Je vis le Seigneur, je vis le Seigneur. Os judeus conheciam o Deus que eles sabiam do Deus, aliás, sabiam do Deus que eles adoravam, não, mas não conheciam o Deus que eles adoravam. Porque se pudessem o conhecer, adorariam Ele em espírito e em verdade. Mas os pecadores, os adúlteros, os fornicadores, os feiticeiros levantavam mãos imundas, apresentavam sacrifícios imundos. Sim, porque tudo será imundo se você for um imundo. Assim foi com o primeiro sacrifício que foi apresentado aos 12 irmãos de filhos de Adão. Um apresentou o sacrifício perfeito e outro imperfeito. Por que o sacrifício de Caim foi imperfeito? Porque Caim foi imperfeito. Ouviu? A perfeição não está no sacrifício, no homem que apresenta o sacrifício. Quer a perfeição, quer a imperfeição, está no homem que apresenta o sacrifício. E de maneira nenhuma, um homem santo poderia apresentar qualquer coisa ao seu Deus a quem ele valoriza. Mas o homem imundo pode apresentar milhões e milhões e milhões de sacrifícios
Sim, que aos olhos humanos podem parecer ser perfeitos, mas aos olhos de Deus são imperfeitos. A imperfeição, pô, sim, em espírito e em verdade, ouviu? Em espírito e em verdade, não na carne, nem tampouco na mentira. Há uns que estão a apresentar sacrifício em espírito, mas na mentira. Então, se é a mentira, não é no espírito do Senhor, mas no espírito de baixo, no fogo estranho. Ouvistes, ó cristãos? Ouvi relatos de mais de 100 cristãos religiosos brasileiros estão encurralados em Israel porque eles foram peregrinar na Terra Santa. Seus pecadores, seus imundos. Terra Santa, onde é que é Terra Santa? Você que deve se tornar Terra Santa. Ouvistes? Deus agora não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Deus habita em templos feitos pelas suas próprias mãos. E disse o apóstolo Paulo, vós sois o templo de Deus no Espírito, para que ele pudesse habitar em vós, porque ele prometeu aos filhos de Israel, um dia eu escrevi a minha lei nas tábuas de pedra, mas um dia voltarei a escrever a minha lei nos vossos corações, através do Espírito Santo e com letra vermelha do sangue de Jesus Cristo. Somente os redimidos do Senhor, os redimidos do Senhor têm a letra, ou então a palavra de Deus escrita nos seus corações, não mais em tábuas de letras, ou letras nas tábuas de pedras, que desapareceram no tempo. E os seres humanos ainda estão a procurar das tábuas de Moisés. Os seres humanos ainda estão a procurar da arca. E Edir Macedo anda à procura da arca. Não achou a arca e criou a sua arca. O que faltou até enganar o povo, dizer, achamos a arca, está aqui no Brasil. Quando a arca já esteve aqui, já voltou no céu. Oh, ele havia saído de Silo e já veio congregar os filhos de Israel. E já voltou para Silo. Não foi para Silo, mas foi para Nova Jerusalém. Jacó disse que viria de Silo para congregar os filhos de Israel. E já veio. Ai, como Ofni e Finéias se enganaram e colocaram a arca à frente do combate para terem vitória. Ó vós que carregais os vasos do Senhor, santificai-vos, pois os bois vão tropeçar, são os coatitas consagrados é que devem marchar. Coatita marcha, boi tropeça. Sim, ele não vos enviou e vocês foram correndo para ir pregar o Evangelho. E assim vocês se tornaram bois no Evangelho, carregando vasos santos, sendo imundos, e por isso vocês estão a tropeçar. Quais são os vasos santos que vocês estão a carregar? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não repousa em vasos imundos. Estão a levar a palavra de Deus na vossa boca e não nos vossos corações. Estás a invocar o nome do Senhor em vão e assim vocês estão a tropeçar porque vocês sois bois no Evangelho. Vós que levais os vasos do Senhor, santificai-vos, santificai-vos, não toqueis nada que é imundo, retirai-vos, retirai-vos, e Ele vai vos receber, não ireis fugindo nem correndo, porque sim, o mesmo Senhor irá à vossa frente e à vossa retaguarda. Sim, sai do meio dele, povo meu. Aleluia! Não toqueis nada que é imundo e ele vai vos receber. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Hosana ao filho de Davi. Amém. Israel está a gemer. Mas por que Israel geme tanto? Eu vim explicar hoje ao mundo. Por que tantos conflitos em Israel? E vós, os cristãos, depois quereis, vamos rezar para a paz de Israel. Poderíamos ouvir isso na voz das Nações Unidas, do Conselho da Segurança. Sim, porque eles são carnais, não entendem as coisas espirituais. Eles é que deveriam falar da paz de Israel, e não vocês que pregam o Evangelho e dizer, vamos rezar pela paz de Israel. Lá no Brasil está-se fazendo muita campanha. Povo brasileiro. Sabe por que o brasileiro ama muito quem? O israelita? Vocês querem saber? Que tem muitos judeus espalhados no meio dos brasileiros. Diz a história que quando os judeus estavam a ser perseguidos na Europa, tem barcos que escaparam do Ocidente e se colocaram no Oceano Atlântico. E eles pensaram que desapareceram e foram parar até a terra dos índios. E se refugiaram no Brasil, na Santa Catarina. Confirma aí, brasileiro. É mesmo na Santa Catarina, né? Onde tem muitos judeus. Então,
aquela mistura entre os índios e os portugueses, ou então os espanholos. Os espanholos, esse, né? Não, os espanhóis foram aí da América Latina. Os tuga, os alemães e outros povos, eu creio que também espanholos foram até aí. Então essa mistura toda, muitos dos brasileiros têm o sangue judeu. E eles não sabem. Eu não estou a dizer que você é judeu, ouviu, o brasileiro? Não sai daí correndo, o apóstolo confirmou que nós somos judeus. Vocês não são. Tem muitos judeus espalhados no Brasil. E esse povo ama a sua terra. Não tem povo patriota como israelita. Dizem que quem era o presidente das Nações Unidas quando se declarou a independência de Israel, quando legalizaram, autorizaram que Israel tinha que voltar na sua terra santa para poder ocupar as suas terras, que é a Palestina, dizem que era um brasileiro. Não sei se é verdade. Dizem que era um brasileiro. Por isso muitos brasileiros hoje são judeus, voltaram para a Terra Santa. Aquela que vocês chamam de Terra Santa, que não tem nada de Terra Santa. Terra imunda. Terra profana, que derramou o sangue do justo para o bem dos gentios. Eu amo aquele povo. Eu sinto a paixão por eles. E eu sei porquê. Mas ainda assim, eles devem pagar por todos os crimes. Ah, Jerusalém, se ao menos você pudesse entender o dia em que você foi visitada, mas por quanto você rejeitou a visitação de Deus, o que a tua paz te pertence, pois essas coisas estão escondidas aos teus olhos. E assim se levantaram e mataram a paz, o príncipe da paz, e foram amaldiçoados. Vossa casa ficará deserta, disse Jesus, e não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês reconheçam: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajudar a juntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos e não quiseste. Vossa casa vai ficar deserta e vocês não vão me ver mais, até que venha o tempo em que vocês reconheçam: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Porquanto você não conheceste o dia em que foste visitada, ó Jerusalém, teus inimigos vão te cercar, vão se entrincheirar sobre ti, fazendo vai e vem, vão entrar no meio da cidade, vão matar os homens, as mulheres e crianças, e vão destruir a cidade. Não vai ficar pedra em cima de outra pedra, porquanto você rejeitou o dia em que foste visitada. Ok? Parem com as lágrimas de crocodilo sobre Jerusalém. Vocês não vão mudar a sentença de Deus, não. Vocês não vão mudar a sentença de Deus, pois quando Ele opera, quem pode impedir? Quem? Quem impediria? Seus religiosos hipócritas. Vocês falam o que não sabem e testificam que vocês não viram. Será que vocês amam mais Jerusalém do que aquele, aleluia, que abençoou Jerusalém por causa dos pais, por causa da promessa? E eu te darei a terra de Canaã por herança, a terra da Palestina por herança.
A quarta geração dos seus filhos possuirá essa terra. Sim, te darei o quinhão de Canaã, a terra das peregrinações de Abraão, a terra de Isaque, a terra de Jacó. Oh, amados sim, por causa dos pais, por causa da promessa, não pelos seus atos. Aborrecidos por causa dos seus atos, mas amados por causa dos pais. Sim, por causa da promessa. Por isso Paulo disse, ainda que os filhos de Israel fossem como a areia da praia do mar, somente o remanescente se salvaria, pois ainda tem o número 7. Ainda tem o número 7. Os 7.000 escolhidos, escondidos, não que não beijaram a Baal, eles todos estão beijando a Baal, mas pela presença e pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, por causa da promessa que ele deu aos seus amigos, Abraão, Isaque e Jacó, um dia ele vai se compadecer. Um dia. Sim, e Paulo disse, no tempo de fim, pois de Sião virá o libertador que vai desviar as impiedades de Jacó, e todo Israel será salvo no tempo do fim. Ok? E não me vereis mais até que venha o tempo em que vocês reconheçam, bendito é aquele que foi enviado em nome do Senhor, que desceu do céu para a terra. É esse que eles mataram, os seus pais o mataram e eles continuam a matar, rejeitando ele, tornando a crucificá-lo, fizeram pior do que os seus pais. Mas vocês não sabem nada. Vocês não sabem nada. Agora, não adianta amaldiçoar Israel. Sim, não adianta. Eles já estão amaldiçoados pelas suas culpas. Pois serão amaldiçoados aqueles que amaldiçoarem Israel. Parece que estão me contrariando. Não, já falei tudo por causa da promessa. Serão amaldiçoados aqueles que amaldiçoarem Israel. Serão abençoados aqueles que orarem pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém, pois prosperarão os que te amam, ó Jerusalém. É muito forte. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Ouviste, o povo da terra? Isso tudo que está acontecendo em Israel já foi predito. Vamos lá, abra comigo a Bíblia no livro de Daniel. Você vai encontrar que o anjo já falou essas coisas a Daniel que você está a viver, pá. Estás a ver com os teus olhos. 70 semanas, livro de Daniel, capítulo número 9. Mas eu não quero ler todo o capítulo. Quero só começar no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ok? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel era judeu, israelita, e o anjo lhe apareceu que estavam determinadas 70 semanas para o povo de Daniel, que são os filhos de Jacó, como ele também era. 70 semanas. E ainda o anjo disse, desde o dia que saiu a ordem, desde o dia que saiu a ordem para edificar Jerusalém, desde o dia que saiu a ordem para edificar Jerusalém, 70 semanas seriam determinadas ou foram determinadas. Quando é que a ordem saiu para edificar Jerusalém? Os filhos de Israel, antes de falar disso, vamos voltar para trás. Teriam sido levados no exílio. Os judeus, sim, foram levados na Babilônia por causa dos seus pecados, pois Moisés já havia dito isso.
Vocês vão entrar na terra da promessa. Ai de vocês se vocês desobedecerem a Deus. No deserto vocês fostes rebeldes e por isso vocês sofreram aqui no deserto. Os pais todos morreram aqui por falta de fé, por causa da murmuração, por causa dos seus pecados, incredulidade e rebelião. Agora vocês, pela misericórdia do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sereis introduzidos na terra de Canaã. Mas não se esqueçam, vocês estão a levar uma lei que eu vos dei. É esta lei que vocês devem viver. Ouvistes? Eu falei aos vossos pais que o homem que viver essas coisas vai viver. Ai de vocês se vocês irem aprender as leis dos povos que vocês vão encontrar. Esses povos que habitam na terra de Canaã, vocês deveis matar todos eles. E os vizinhos da terra de Canaã têm leis profanas, diabólicas, são adoradores do diabo, do pau, da cabra, da serpente, não sei como na Índia, outros povos de Maomé, da Maria, tudo isso. Então vocês não vão aprender, não vão imitar os deuses, adorar os deuses daquele povo. Se vocês adorarem os deuses dos vossos vizinhos e deixarem o Deus que tirou vocês do Egito, o Deus que operou grandes sinais, o Deus que humilhou Faraó e o seu povo, o Deus que vos sustentou com maná durante 40 anos, não passaste fome, vossas roupas não envelheceram, vossos calçados não se gastaram e ele vos guardou com coluna de fogo e com uma nuvem de dia, tiveste ar condicional no deserto, tiveste ar quente no deserto à noite, sim, ninguém ousou vos enfrentar, todos os povos que tentaram vos atacar, Deus os extirpou, Ele vos amou, mas agora vocês vão ter que permanecer na obediência. O dia que vocês deixarem de adorar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o meu Deus, então sereis levados não mais para o Egito, mas para o Oriente, sereis levados. E assim, eles transgrediram o mandamento, adoraram os deuses das nações, profanaram os santuários do Senhor, profanaram os sábados, profanaram, aleluia, a cidade, o templo, a nação, sim, deixaram de invocar o Deus que lhes tirou do Egito e começaram a adorar, a invocar outros deuses. Muitos anos depois, a palavra de Moisés se cumpriu sobre aquele povo. E Deus levantou Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que veio lá da Babilônia, da terra dos caldeus, e veio destruir aquele povo, e arrastou todos eles, ou alguns deles, muitos, não poucos, para a Babilônia. E os outros que ficaram se tornaram escravos, e assim, no meio desse povo levado para a Babilônia, estava esse mancebo chamado Daniel. E Daniel era fiel e justo, mesmo em terra imunda. E vocês conhecem os feitos de Daniel. Esteve lá mantendo a santidade, aleluia, segundo os estatutos do Deus de Israel. Agora, numa visitação, que ele teve do anjo, porquanto ele orava e jejuava, o anjo lhe disse que desde a saída da ordem, quando sair a ordem para ir edificar o templo que foi derribado por Nabucodonosor, os muros da cidade destruídos, a cidade foi queimada, o templo foi derribado, então não havia templo, nem muros, a cidade estava no chão, o povo no exílio, sim, ficaram lá 70 anos, glória a Jesus. Essas 70 semanas não tem nada a ver com os 70 anos que eles permaneceram na Babilônia. 70 semanas são mistérios, são enigmas que devem ser interpretados. Ele disse, quando sair a ordem e começarem a edificar, então Ciro, diz a história, que foi o rei que ordenou que todos os judeus que se encontravam no seu reino, porque Nabucodonosor e outros já tinham morrido, estava lá o rei Ciro, deu ordem que todos os judeus que se encontravam no seu reino, que quisessem voltar para a terra de Israel, que fossem levantar a cidade e o templo, e que oferecessem sacrifícios ao Deus de Israel, e que orassem por ele e pela sua família e pelo seu reino. E assim houve libertação, como aconteceu na terra do Egito. E assim saíram os primeiros judeus e foram para a terra da Judeia. Saíram lá da terra dos caldeus e assim começaram a edificar o templo. Começou a contar 70 semanas. Sim.
70 semanas. Até a 70ª semana vai terminar essa dispensação. Até a 70ª semana termina a dispensação dos reinos deste mundo, para dar lugar ao reino de Cristo, que nós chamamos o milênio. Entenderam? Mas há um intervalo de muitos anos que não foram anexados nas 70 semanas. Quando completou 69 semanas, é só multiplicar. A semana tem 7 dias. Sim, cada dia um ano. A semana tem 7 dias. Cada dia representa, significa ou então equivale a um ano. Então, são 400 e quantos? É só fazer as contas. Primeiro, o anjo disse a Daniel, sim, depois de 7 semanas. Está aqui, vamos lá, vamos lá. Entende? Desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, ok? Nas 70 semanas, vamos tirar primeiro 7 semanas. Estão determinadas 70 semanas. Desde a saída da ordem de edificar a cidade até o Messias, Jesus, são 7 semanas. Sabe quantos anos? Quem sabe? Eu já dei essa matéria. Sim. Quantos anos? Eu disse que cada semana tem 7 dias. E cada dia um ano. Quantos anos as 7 semanas? 490 anos. Não nas 70, nas primeiras 7 semanas. 400, ele disse, desde o dia que começar a edificação, ou então a restauração da cidade, que foi destruída, até Cristo, até o Messias, estão determinadas 7 semanas. Ah, não. 7 semanas e 62 semanas. Ok. 7 semanas e 62 semanas. 7 e 62. Dá quantas semanas? Vocês vão ajudando aí. Estão determinadas 7 semanas e 62 semanas. Isto é, 7 mais 62. Dá 69 semanas. Ok? 69 semanas para 70, falta só uma semana. Desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias são 7 semanas mais 62 semanas. Então são 69 semanas. Entendeste? Ciro deu ordem e a cidade, o povo voltou e começou a obra e começou a contar 7 semanas mais 62, 69 semanas. Cristo está aqui. E as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Em tempos angustiosos, isto é, edificaram a cidade, depois que voltaram, em tempos angustiosos, com guerra. Você conhece a história de Neemias, Sambalat, Tobias, você conhece as histórias dos povos da terra, das cartas e o resto que escreveram para tentar impedir a edificação do templo e tudo isso aí. Diz o anjo que as ruas e as tranqueiras se edificariam, mas em tempos angustiosos, ou então em tempos difíceis. Bom, a cidade foi edificada. E eles falaram a Jesus, o templo, né? Em 46 anos, nossos pais edificaram esse templo, e tu, em 3 dias, poderás a edificar? Ok? Desde o dia que os filhos de Israel começaram a edificar até Cristo, são 62 semanas.
Cada semana, 7 dias, cada dia representa um ano. É o tempo que demorou. Estava aí o tempo. Estava aí. Primeiro grupo que veio com Josué, o sumo sacerdote. Começaram a edificar a cidade. E o altar. 7 semanas. Depois 62 semanas. No fim das 62 semanas, veio Cristo. Nasce do ventre de uma mulher. Ao todo são 69. Desde o dia que Jesus voltou no céu, desde o dia que Jesus subiu ao céu, até o tempo que se levantar o anticristo, esse é um tempo da graça. Entenderam? É o tempo da graça, que não tem nada a ver com Israel. Saibam disso. Deus deixou de lidar com Israel depois de Cristo, porquanto eles mataram Cristo, rejeitaram Cristo, e não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então esse tempo Israel foi esquecido no pecado, por causa dos seus pecados, e é muito sofrimento. A Roma os arrastou para Roma. Entenderam? Nesse período. Alguns anos depois da morte de Cristo. Hitler matou seus 6 milhões. O Vaticano já os matou também, já os perseguiu. Quando todos eram obrigados a adorarem os deuses da Roma. Muitos judeus rejeitavam e assim eram perseguidos, mortos, queimados. Antes mesmo do Hitler. O último que os maltratou foi o Hitler. Com a mortandade que aconteceu de mais de 6 milhões de judeus espalhados nos territórios que o Hitler ocupou, isso incentivou as Nações Unidas. É um projeto da Inglaterra. A Inglaterra começa um projeto para devolver, para trazer de volta os filhos de Israel para a terra chamada Israel. Porque eles tinham ido não para a Babilônia, mas para Roma, a Nova Babilônia. Ouvistes? Uma vez foram na antiga Babilônia, mas depois de morte de Jesus Cristo, foram para a Nova Babilônia. Ocidente. O Ocidente é a Nova Babilônia, cuja sede está no Vaticano, a Roma. Ok? Com os massacres de Hitler, então suscitou-se nos corações dos líderes mundiais, mas começando com a Inglaterra e os Estados Unidos da América, que são a mesma nação, então criam um projeto de trazer de volta os judeus espalhados no mundo para a Terra Santa. Foi quando aconteceu a independência de Israel. Desde Cristo até o anticristo, Deus deixou de lidar com os filhos de Israel. E todos estão indo no inferno. Não haverá paz para Israel. Podem fazer tudo o que vocês fizerem. Tempos angustiosos. Tempos de perturbação. Voltaram para a terra prometida, mas nunca voltaram para Deus. Continuam nos seus ídolos, nas suas bruxarias. Deus é o seu dinheiro. O diabo tomou controle daquele povo e se tornaram o povo mais odiado do planeta Terra. Por quê? Porque deles é a promessa, é o culto divino, é Cristo. Então Satanás ainda os odeia por causa disso. Mesmo sendo desviados, ainda são odiados, perturbados, maltratados por causa da promessa. E o diabo sabe que no fim serão visitados, pois de Sião virá o libertador que vai desviar as impiedades de Jacó. E todo Israel será salvo no fim. Então no tempo da graça, Deus está lidando com os gentios. Paulo disse, a queda de Israel
é a vossa bênção, ó nações. Era necessário que caísse Israel para que vocês fossem levantados. Sim, zambujeiros anexados na verdadeira oliveira e os verdadeiros ramos cortados por causa da sua incredulidade. E Paulo disse, assim como os originais foram cortados porque não permaneceram na verdadeira oliveira, ó gentios, se vocês também, fala a igreja, não permanecerem como os zambujeiros, como ramos artificiais que foram anexados na verdadeira oliveira, vocês vão ser cortados. Vejam, cristãos, se aqueles que são os originais foram cortados por causa da sua incredulidade e rebelião, e vocês, zambujeiros, que foram anexados contra a própria natureza. Estão a brincar com as coisas sérias. Sim, a queda deles é a bênção das nações. Por isso o sofrimento de Israel. E não me vereis mais. Vai chegar o tempo que eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Sim. Quando receberem a última perturbação. Muitos de vocês lá no mundo e principalmente no Brasil estão a pregar nas igrejas que esse já é o fim do mundo. Já vai se levantar o anticristo. É a guerra de Gog e Magog. Chegou a hora. É o Armagedon. Mentira. Esse é tempo da graça. Não é tempo de Israel. Deus lidando com as nações, com a igreja. Israel esquecido no pecado. Todos indo para o inferno. Sim, por causa da presciência de Deus e do seu amor tão grande para com Abraão, Isaac e Jacó, seus amigos, e a promessa que ele lhes deu, ainda assim, esse povo não vai desaparecer. O ódio dos gentios, das nações, da União Europeia, o ódio, sim, dos árabes, o ódio da China, o ódio do Putin, o ódio do Irão contra esse povo, o ódio de todos os povos, menos a África. África, África, menos África. O ódio dos povos da terra contra Israel não vai fazer com que essa nação desapareça. A vontade de Satanás e dos seus agentes era que esse povo desaparecesse. Por isso foram perseguidos várias vezes, mortos e queimados, destruídos. Mas ainda assim, Deus os protegeu, os escondeu e os trouxe. Quem incitou, quem usou a Inglaterra para que eles voltassem na terra da promessa foi o próprio Deus. Desde o dia que se celebrou a independência de Israel, começou uma nova era. É essa era que Jesus disse, sim, quando vocês verem que a figueira brotou, então chegou o tempo, a figueira já brotou, a nação que deixou de existir, agora existe há mais de 70 anos, é a figueira que brotou, mas ainda não deu os seus figuinhos. A figueira ainda não deu os seus figuinhos, mas já brotou como uma nação. Só vai dar frutos quando se arrepender. O arrependimento de Israel é no tempo da besta, no tempo do anticristo, no tempo de Gog e Magog, no tempo do povo de Tubal e Mesaque, do príncipe de Tubal e Mesaque. Está aqui. Esse príncipe, o povo do príncipe que havia de vir. Não, vocês não entenderam. Está aqui, deixa eu ler lá. E depois de 62 semanas, será tirado o Messias, ouviu? 7 mais 62, 69. Messias foi tirado. Quando é que foi tirado? Morto e no terceiro dia ressuscitou. Foi tirado da cena. E subiu e assentou-se à direita do poder. Depois de 62 semanas, mas antes já passou as 7 semanas, Messias será tirado. Preste atenção. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação até o fim. Ouviu? Qual é esse povo do príncipe? Quem é esse príncipe que há de vir? O anticristo. Esse é o príncipe esperado nas trevas, que havia de vir. Não é o nosso príncipe. O nosso príncipe já veio, já morreu, já cessou. Aleluia, a sua obra está consumado. O povo do príncipe que é dele. Qual é o povo? O Ocidente. O povo do príncipe. Os filhos do diabo que vieram da Roma. Está aqui. Queriam destruir a cidade e o templo, o santuário. Não aconteceu isso.
Não sei se quem é o tal imperador romano que fez isso. Não sei se é Adriano ou quem. Vocês conhecem? Que veio destruir a cidade. 100 anos depois da morte de Jesus Cristo. E levou, 100 ou menos, sei lá, levou todos para o Ocidente. Veja só, um dia foram para o Egito voluntariamente, outro dia foram para a Babilônia forçosamente, outro dia foram para o Ocidente forçosamente. Só não vieram para o Sul. África é o Sul. Não vieram para o Sul. Foram para o Sul um dia voluntariamente. Na terra do cão, mas forçosamente não vieram para o Sul. Quando foram para o Sul, não foram à força. Eles fugiram à seca. E foi Deus que lhes levou lá para ir os multiplicar. 400 anos depois, teus filhos voltarão para vir tomar a terra que eu te dei. Jacó e mais 70 almas foi voluntariamente, pois José reinava no Egito. Esse é o Sul. E voltaram 400 anos depois, e mais 30. Mas por causa dos seus pecados foram arrebatados com violência para o Oriente, na terra da Mesopotâmia. Ok? Voltaram para a terra da promessa. Continuaram com as suas rebeliões. Continuaram com as suas idolatrias. Fizeram o pior. Rejeitaram a paz. Mataram o príncipe da paz. E foram amaldiçoados. Vossa casa vai ficar deserta. Vocês não vão me ver mais. A cidade será cercada, derribada. Não vai ficar pedra em cima de outra pedra. A Roma cumpriu isso. Esse é o povo do príncipe que havia de vir. É o Ocidente. Hoje a União Europeia. Ouviste? O Vaticano. Destruíram a cidade. Não ficou pedra em cima de outra pedra. Muitos anos depois, voltaram outra vez. Viram a beneficência de Deus para com esse povo? Sempre voltam. Sempre vão voltar. Voltaram outra vez, mas não voltaram outra vez para o Senhor, como das vezes passadas. Sempre voltam, mas não voltam para Deus. E agora? E agora? Estamos no tempo do fim, porque a figueira já brotou. A nação existe. Um dia deixou de existir. Voltou a existir. E quando eles deixaram de existir, os árabes tinham ocupado a terra. Esse conflito que vocês estão a ver aí. É luta de sobrevivência. Muitos anos que eles ficaram na Europa, os filhos de Ismael tomaram controle. Pois Ismael continua a odiar Isaac. O ódio de Ismael contra Isaac é muito grande. Mas o Senhor diz, lança fora escravo e seu filho, pois eles não podem herdar juntamente com Isaac. Ninguém vai conseguir destruir Isaac. Por isso, pelos seus pecados estão a ser destruídos. Mas um dia, todo Israel será salvo. Pois os 7.000 que Deus falou a Elias no Monte Sinai, deixaram o teu concerto, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas, e eles me perseguem. Não, eu deixei 7.000 no meio do povo que não dobraram o joelho a Baal, e vocês, mestres da corrupção, vocês dizem que são vocês os 7.000. Vocês beijaram a Baal, viu? Tem um falso profeta de Angola, disse, ele não sabe que Elias lhe foi dito que tem 7.000, mas vocês não fazem parte dos 7.000. Isso não tem nada a ver com as nações, com a igreja. Isso tem a ver com Israel. E é um número simbólico. Não serão 7.000, não. Por isso vocês estão a ver a terra gemer. Israel sempre gemeu. E ainda vai gemer. Mas o maior gemido não é esse. Está a vir aí. Quando terminar a graça, Deus vai deixar de lidar com as nações para lidar com Israel. Saibam disso. Por isso diz a Bíblia no livro de Apocalipse que o filho será arrebatado para o trono do Pai.
onde vai reger as nações com vara de ferro. E vós sereis perseguidos, ó semente da mulher. E naquele período Israel será perturbado pelo filho da perdição. E eles vão reconhecer, pois de Sião virá o libertador que vai desviar as impiedades de Jacó, pela mensagem daquele que descerá do céu para poder lhes pregar, e que já desceu. Eles vão se converter à pregação do homem. E vão reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Messias que eles mataram, que eles rejeitaram durante esses milhares de anos. E assim haverá o socorro do alto. O meu socorro vem, Ele é a minha alegria, minha alegria. Sim, vai vir o socorro. Jesus voltará para vir socorrer os filhos de Abraão. Jesus vai aparecer nas nuvens. Jesus voltará em meio a aperto, em meio às lutas. Jesus voltará quando o filho da perdição cercar a cidade. Se no lugar chamado Armagedon, quando o filho da perdição, Gog e Magog, e todo o seu arsenal, sim, o príncipe de Tubal e Mesaque, que é Gog, com seu povo, que é Magog, cercar Jerusalém no lugar que se chama Mégido, a guerra de Armagedon, então o Senhor vai vir socorrer o seu povo, porque o seu povo vai reconhecer que Jesus é o Cristo. E acabou, esquecem isso aí, pô. Eu disse que nesse tempo da graça não faz parte das 70 semanas. Por isso a última semana são 7 anos. Para formar 70. Já passaram 69 semanas. Falta uma só semana. Falta uma semana nas 70. Esse intervalo, Deus está a lidar com a igreja. E a igreja são as nações. O reino de Deus. E agora? Quando chegar a 70ª semana, vocês não podem imaginar. Esse é o último tempo. Os últimos 7 anos dessa dispensação. Com o filho da perdição chamado Besta. O anticristo no reino. Na metade desses 7 anos, os filhos de Israel vão lhe aceitar. Vão lhe reconhecer como o Messias que eles esperaram. Depois da metade da semana, eles vão sair do concerto. O concerto será quebrado. E começa aí a grande tribulação. A perseguição dos judeus e de todos os cristãos genuínos. Ouvistes? E no final, eles vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Então vem o fim. Então virá o fim no fim da 70ª semana. Seus ignorantes, tolos, venham aqui aprender com o homem. Vocês vão entender aquilo que vocês não sabem. Nem mesmo Daniel entendeu o que lhe foi falado. Quando ele insistia, lhe foi dito: esquece isso, Daniel. Isso não é do teu tempo. Isso não é para você, não. Você se prepara só, vai descansar em paz, pá. Vai ir onde está Abraão, Isaac e Jacó. Você descansa em paz, homem. A ti, isso não te pertence. Isso não é do teu tempo. Só estou a te falar para você escrever isso. Os homens do tempo deles vão entender depois. Agora veio o ensinador da justiça na terra, que está a vos explicar essas coisas que vocês não entenderam. Billy Graham não entendeu isso. Billy Graham não entendeu. Billy Graham lutou pela paz de Israel. E Dir Macedo está fazendo fogueira santa para que haja paz em Israel. Valdemiro Santiago deve estar a dizer: vamos levantar as mãos, vamos orar pela paz de Israel. Não vamos aceitar isso, eles são nossos irmãos. Sim, são irmãos deles. São irmãos deles desviados. Por isso, hoje não tem nada de terra santa, lugar santo. Não existe nada disso. Existem homens santos e acabou.
Porque a adoração é verdadeira, feita pelos homens santos, homens espirituais. Isto é em espírito e em verdade. E a verdade não é da lei, a verdade é da graça. A lei veio com Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo vieram. E todos recebemos dele, da sua plenitude, graça por graça. Eles mataram o Filho de Deus. Eles desprezaram a paz. Eles foram encerrados no pecado. Estão a ser perturbados. Haverá inundação. Olha aí. Haverá, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Ouviu? Estão determinadas não assolação, assolações. Até o fim haverá guerra. Qual fim? O fim dessa dispensação. E essa promessa é para Israel, não é para as nações. Haverá guerra para Israel. Inundações é o quê? Tribulações. Haverá inundações, tribulações. E até o fim guerra. Estão determinadas assolações. Quantas assolações que já não passaram? As assolações da Roma, as assolações dos árabes, da Guerra dos 10 Dias, as assolações do Hitler, antes de voltarem. Quando voltaram, todos os árabes, o Egito, do Nasser, o Iraque, o Irão, as Arábias, todos os países da Arábia, a Síria, não haviam atacado Israel. Não se congregaram para atacar Israel. E depois disso, não seguiram outras guerras. E a guerra entre os muçulmanos ou então os palestinianos. O Hamas, o como é? El Bozal, como é que é esse grupo aí? Como é que se chama esse que fica aí no Líbano? Que sempre lança bombas para Israel. Um grupo também extremista aí libanês. Não existe aí. O grupo de Yahar Arafat, Hezbollah, ok. O Hezbollah, o Hamad, o Yafar Arafat, que já morreu também. Parece que aquele era o mais pacífico, né? Hezbollah, o ódio do Irão, financiando esses grupos extremistas contra Israel. Quantas guerras? Aqueles que eles chamam de intifadas. O Edir Macedo está a aproveitar esta situação para faturar. Claro! Sempre foi assim. E todos eles, até os que estão a chorar, estão a faturar. E todos estão a falar, como diz o Márcio, o Nayonde, estão a falar, vamos orar por Israel. Está aqui, seus covardes. Não haverá paz até o fim, mas sim haverão inundações, tribulações. E estão determinadas, não é assolação, vou repetir, assolações. E até o fim haverá guerra. Vocês vão tirar a palavra de Deus por causa do vosso amor, falso amor, amor interesseiro. Passam os céus e a terra, sua palavra não passa. Deveriam chorar pelas vossas almas ao ver essas coisas. Mas eu quero te dizer também que essas contrações que estão a acontecer em Israel têm a ver com as contrações do avivamento. Por isso o mundo todo está a gemer. O cavalo vermelho já está no auge. Em breve a guerra, viu? Isso tudo que você está a ver é provocação já para a guerra mundial. Tudo isso. Depois vai se envolver outras nações. Veja que a Rússia e a China sempre têm posições a favor dos muçulmanos. Sempre. Porque eles sabem que o Ocidente e os americanos defendem os filhos de Israel. O Ocidente são arrastados a defender os filhos de Israel. O Ocidente, que eles são, nem pode dizer que defendem os filhos de Israel. São obrigados, porque o pai deles grande defende, então eles também têm que defender.
Senão a vontade de Portugal e todos esses aqui é defender os muçulmanos. Mas como quem tem o dinheiro é a América, senão Putin vai lhes matar todos eles, então tem que seguir a laia do pai grande. Os políticos devem estar a dizer, esse homem entende todas. Claro! Mas você vê a posição da China, a posição da Rússia, sim, sempre a seguir o Irão. O que vocês estão a esperar mais? Está-se a desenhar um conflito. O Lula tinha que estar no lado palestiniano porque é comunista. Você não sabia disso? Os comunistas são inimigos do quê? Dos cristãos e dos judeus. Mas o povo brasileiro não. Eu disse que o povo brasileiro ama os judeus. Esse é o PT. Ok? Por isso, vocês devem chorar pelas vossas almas. Não vai demorar. Não vai demorar. Não vai demorar. O que falta somente, falta só um sinal acontecer na terra. Só um. E este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. Tudo que você está a ver são contrações. Todo avamento é precedido de grandes catástrofes. Todos os dias tem terremotos na terra. A terra nunca gemeu de tal maneira como está gemendo. E vocês nem se perguntaram por quê. E vem depois o incrédulo a dizer, não, mas sempre isso existiu. Nunca existiu sempre de uma maneira tão apertada, repetidas vezes, ao mesmo tempo, em vários lugares, num espaço de tempo muito curto. Acontecia um terremoto, só daqui mais ou menos 3, 4, 5 anos, íamos ouvir mais um terremoto. E agora? Parece que nem passa uma semana, né? Há dias que nós tivemos o terremoto do Marrocos. Hoje, mais de 2.000 pessoas morreram no terremoto do Afeganistão. Hoje mesmo, sim, o rapaz é do Japão, não sei se está aí. Houve terremoto numa das ilhas do Japão. Hoje mesmo. Mais de 9 abalos sísmicos na ilha, não sei de quem, do Japão. Vocês que investigam podem achar isso. Hoje mesmo. É? As enchentes, o aquecimento global, o fenômeno El Niño. Ainda não acabamos da ressaca da guerra do quê? Da Rússia com a Ucrânia. Mas uma guerra de preparações internacionais, porque aí cada um se posiciona no lado dele. Sim, contrações, dores de parto. Todo avivamento é precedido de grandes catástrofes. As economias se afundando. Mandaram uma mensagem a dia dizer, olha, Banco Econômico à beira de falência. Eu falei, já não vos avisei? Eu já não saí de lá? Eles viram fumo, né? Os do Banco Econômico assim falaram, como é que esse homem saiu? Rosa, você deixaram esse homem sair por quê? Epa, nem demos conta quanto é que ele saiu. Alguém me mandou mensagem. Os clientes do Banco Econômico não conseguem tirar dinheiro. Há uma semana, tudo fechado. Eu falei, eu vos avisei. Tirei o pé, faz. Tirei o pé. Eles não viram nada.
Criaram barricadas. Não pode tirar muito dinheiro desse. Vou vos ensinar. Enquanto eu não sair dali, não vai acontecer nada. Chiai, chingani, henakangalangol, itofu, galera. Gota, gota, enche o pau. Tudo se sujeita. Tudo de joelho, como no princípio. Então, permanece firme você que está em Cristo Jesus. Não vai com as notícias da internet. Notícias espirituais da internet. Eles não são espirituais. Eles não sabem nada. Ah, porque olha, isso significa... Não significa nada. Significa o que eu estou a te explicar, acabou. Significa que são contrações, dores de parto. A criação vai ser libertada com muita dor. A natureza está a gemer. Pois a própria natureza ficou escrava por causa de Adão. Agora o Adão está a ser liberto e também toda a criação. Ouviu, filhos de Adão? Mas como vocês são obstinados de coração, vocês não querem ouvir, não querem vir para serem libertos, então vocês vão continuar nos vossos pecados. E por causa dos vossos pecados, então a natureza continuará também a gemer. Mas aquele que der crédito à nossa pregação vai achar libertação. Desafio o mundo todo para falar o contrário. Nós estamos a falar o que sabemos. E estamos a testificar o que nós vimos. Até aqui a palavra de Deus. Diga amém. Diga aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui mesmo Moçambique tem as mesmas restrições no pagamento nos ATM dos bancos. É crise, não tem dinheiro, Edmond. Olombongo, chocuete. O mundo todo está a gemer. O próximo ano será pior. Enquanto nos aproximamos para o ano 2024, parece que tudo piora. Parece que o ano 2024 já quero entrar. Já quero se manifestar o 2024. Mas tu, que crês na nossa pregação, não temas. Aleluia. Pois há um slogan na Estênia agora. Tudo se sujeita aos nossos pés. Tudo, como no princípio. Temos autoridade sobre todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Digno o Cordeiro que morreu na cruz para dar vida ao mundo. É esse que nos restituiu a autoridade que Adão perdeu. Os mares, a terra, os mares, os céus têm que se sujeitar a nós. Uma ordenança. Os ventos, o tempo, a natureza, os animais, as doenças, os demônios, os anjos caídos têm que obedecer à ordenança que sai da terra. Porque agora já não é mais uma igreja fraca, fria, moderna, morna, corrupta, desviada. Não, uma igreja viva, santa, zelosa e de boas obras. Homens e mulheres cheios do poder do alto, revestidos da autoridade celestial, para dizer aquieta-te, e a natureza tem que se aquietar. Aquieta-te, tem que se aquietar, é a autoridade do alto. Glória a Deus, aleluia. Tudo se sujeita aos nossos pés. Sim, é verdade. Mamãe Dionela, tudo se sujeita aos nossos pés. O refúgio está aqui. A salvação de todas as igrejas. Eu duvido que você não vai entrar.
Jurou o Senhor e não vai se arrepender. Todo joelho vai se dobrar diante de mim e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Aleluia! As doenças se sujeitam, os demônios se sujeitam, a natureza se sujeita e a sua fúria, né? A natureza e as suas fúrias se sujeitam. Tudo está sujeito e recebemos o domínio, a autoridade para dominar as coisas, aleluia. Como Jesus, quando esteve entre nós, as dominou. Aquieta-te! E os ventos ainda calavam a boca. Cala-te e aquieta-te. E ele se calava e aquietava. Ninguém come, mas comerá fruto de ti. E assim acontecia. Oh, aleluia. O mar e os ventos se aquietavam. Porque ele tinha autoridade sobre eles. E tu também, que crês na nossa pregação, tu tens autoridade, por ti mesmo não tens. Então, repita o que eu falei. Repita o que eu falei. Eu falei, aquieta-te. Quando você falar, vai se aquietar, porque eu que te mandei. O mestre mandou, o mestre mandou, o mestre mandou. Não há vulcão, não há chuvas torrenciais, não há aquecimento do tempo, não há inundações, não há tempestade. Você pode parar o furacão. Aquieta-te! E o furacão vai se aquietar. O vulcão se aquieta, o ciclone se aquieta. Aleluia! A chuva se aquieta, os ventos se aquietam. O aquecimento se aquieta, o frio se aquieta, os demônios se aquietam, os bruxos se aquietam. Quem é que não vai querer ser da Stene? Quem? São os bruxos só. Não, estou a te falar a verdade. São os bruxos que não vão desejar entrar na Stene. São os bruxos. Com esse poder, você não faz nada. Você cala a boca. Até dos leões. O leão vem te atacar, ele fala, quieta-te. E vai ficar com a boca fechada. O pitbull tá vira, quieta-te. E ele vai ficar de joelho diante de ti. A chuva tá aqui, aquieta-te. O vento, aquieta-te. Diabo, bruxo, aquieta. É, bruxo já não se fala, né? Me fala só um bruxo. Ué, vai morrer. É? Ué, mata bruxo. Agora não estou a dizer que não vai haver tribulações. As provas e tribulações fazem parte da caminhada dos crentes. Então é preciso vocês serem provados, atribulados, para que vocês possam crescer no Senhor. Ok? Deus abençoe a ti que me ouve.